Olá amigos, eu hoje vou neste vídeo literalmente partir a loiça. Basicamente porquê? Para aqueles que me acompanham aqui no YouTube, sabem que uma das preocupações que eu tenho é trazer-vos informação de forma clara e em momento algum eu alguma vez vos disse que sou um especialista, que sou uma entidade inquestionável na matéria da programação, etc. Nada disso, muito pelo contrário, eu continuo sistematicamente a dizer que quanto mais aprendo, mais dúvidas tenho e por conseguinte este é um percurso infindável. No entanto, eu quero chamar-vos a atenção e vou-vos falar neste vídeo sobre um caso em concreto que de facto existem alguns perfis escondidos aí na internet, este por acaso até nem era escondido, nas redes sociais, etc., de gente que tem a ilusão de que vai conseguir subir na vida dando opiniões sobre coisas sobre as quais não sabe, ou pelo menos tem uma ideia completamente errada, e ainda por cima com uma agravante, é que quando essas pessoas colocam as suas opiniões nas redes sociais estão sujeitas aos comentários e estão sujeitas à crítica, e quando recebem uma resposta que não vai de acordo com aquilo que é a idolatria que essa pessoa está à espera que os outros façam, que é dizer, muito bem, muito obrigado, o senhor conhece muito sobre isto, então o que é que acontece? Elas tentam nos diminuir sobre aquelas capacidades que nós temos. Aquilo que eu vos vou mostrar é um post, não vos vou dizer de que rede social, se vocês quiserem podem ir procurar pelo texto, enfim. Mas isto foi um post que surgiu numa rede social de um indivíduo que está claramente identificado e que surgiu com esta opinião. Enfim, eu vou ler que é mais fácil. O título é Porquê é que os desenvolvedores de sites estão abandonando a linguagem PHP? Como se isto fosse verdade, mas enfim. E ele diz o seguinte, eu até gostaria que isto fosse mais verdade, porque o PHP tinha uma força muito grande na sua versão mais original, vamos dizer assim. Enfim, ok. O PHP tem 20 anos, ok? Portanto, era suposto o PHP não ter evoluído. Em cada versão o PHP tem-se transformado em Java. Bom, se vocês não sabem, não é JavaScript, é Java. Java é uma programação orientada a objetos e compilada. Não tem nada a ver com o PHP, porque o PHP é uma linguagem de script interpretada. Mas enfim, portanto, diz assim o texto, as pessoas deveriam ir para o Java se querem o que o PHP está virando. Ok. Até porque o Java foi pensado para ser assim. Assim o quê? E o PHP é uma gambiarra que estão fazendo para tentar ser Java. E quando falo de Java, pode ser C# ou outra linguagem do tipo. Ora, uma pessoa que escreve isto não sabe literalmente o que está a dizer. PHP era ótimo quando dava para fazer coisas simples rapidamente, isto é, a ideia do PHP era ficar pelo mais básico. Mas quando burocratizaram, não percebo o que é que quer dizer com isto, o desenvolvimento, então existem soluções bem melhores, como por exemplo o PHP, ok? É evidente que nós aqui poderíamos estar a falar entre o PHP e o JavaScript, que são de facto as duas linguagens de programação mais usadas para fazer desenvolvimento web. Mas não, aqui é uma comparação com o Java e com o C#, que não são comparáveis com o PHP porque têm finalidades distintas. Embora no C#, por exemplo, é possível utilizar o C# para desenvolvimento no ASP.NET ou no ASP Core, por exemplo. Mas, de qualquer das formas, e o Java também dá para criar páginas de internet, embora não seja essa a sua grande filosofia. Depois diz assim no texto, eu vejo alguns defensores da linguagem PHP dizendo que o PHP está melhorando, mas é o oposto. PHP está-se perdendo, isto é, o PHP 7 e o PHP 8, com as inovações todas que trouxe, está-se a perder, isto é, está a perder a seu fogo, ainda por cima estamos a falar de uma linguagem que alimenta cerca de 70% da web. Está sendo algo que ela não é, está adicionando mecanismos incompatíveis com a sua filosofia original, isto é, o PHP devia ter nascido há 20 anos e devia ter falecido um ano depois e não ter evoluído. E fazendo sem pensar muitas nas consequências, cometendo vários erros no processo. Enfim, quais erros? Ainda assim a linguagem continua usável e algumas pessoas até ficam mais confortáveis com tudo isto. Então essas pessoas não estão abandonando o PHP, praticamente não vejo isso acontecendo. Quer dizer, no início ele diz que porque é que os desenvolvedores do site estão a abandonar a linguagem PHP e depois no fim diz que praticamente não vejo isso acontecendo, isto é, as pessoas a abandonar o PHP. Bom, depois há ali por baixo daquela linha vermelha um texto que este indivíduo costuma colocar em todos os posts que faz. E acreditem, ele nesta rede social faz sensivelmente 7 a 8 posts diários. Portanto, presumo eu que não faz
qualquer tipo de outro trabalho a não ser escrever dentro desta rede social e, por conseguinte, se é uma pessoa com muitos conhecimentos na área da programação, não está a exercer. Apresenta-se depois em outros locais como sendo um MVP da Microsoft, como tendo larga experiência e reconhecimento internacional. Atenção, não são palavras minhas, são palavras dele. Reconhecimento internacional. E na sequência deste post, que tem ali 20 votos positivos, que eu não consigo perceber como é, este post foi submetido a um conjunto de comentários que acabaram por descambar porque eu dei a minha opinião. E ao dar a minha opinião, eu disse basicamente o seguinte: eu não podia estar mais em desacordo consigo por este e aquele motivo. A minha resposta foi suficientemente técnica e fundamentada para lhe mostrar que a opinião que ele estava aqui a emitir era uma opinião completamente errada. Comparar PHP com Java é uma coisa completamente absurda. E o que é que acontece? A resposta que ele me dá foi logo de imediato no sentido de diminuir as minhas competências. Disse logo que eu só deveria dar opinião se percebesse de computação, se tivesse formação na área do desenvolvimento, que aparentemente não tenho, como ele diz. Na realidade, eu quero dizer, se ele estiver a ver, que de facto não tenho, mas provavelmente tenho mais conhecimentos do que ele a avaliar pelo texto que ele faz. Ainda assim, não sou o suprassumo da batata frita, como se costuma dizer. Mas, de qualquer das formas, no final das contas, houve aqui uma troca de opiniões que depois começou a ficar um bocadinho mais acesa e, obviamente, que eu já sou adulto o suficiente para saber que não deveria estar a perder muito tempo com isto, mas a mim choca-me um bocadinho que alguém a venha destruir para a internet com ideias completamente falsas e erradas e completamente obtusas. Ainda depois tem gente que vai ler isto, tem 4.500 visualizações e vai haver muita gente que vai achar que isto é uma opinião avalizada, e não é. Basicamente, o que é que esta pessoa está a tentar fazer? Isto parece-me mais do que óbvio. Vai tentando criar conteúdo nas redes sociais para ter imensas visualizações, para depois um dia, quando achar que tem competências para ir trabalhar numa área do desenvolvimento, vai chegar a uma empresa e vai dizer: reparem, eu tenho aqui muitos seguidores nesta rede social, tenho muita gente que me dá likes nos meus artigos, independentemente de eles serem uma porcaria completa e não terem ponta para onde se lhe pegue. Isto apenas para vos dar um exemplo do que às vezes eu tenho que ver e muitas das vezes acabo por desativar as notificações do meu smartphone para não olhar para estas coisas. Gosto muito de ler a opinião sobre pessoas que de facto conhecem e que sabem muito mais do que eu. Este tipo de coisas absolutamente irritam-me, mas eu queria trazê-las aqui no sentido de vos alertar para vocês terem imenso cuidado com as fontes de informação às quais vocês recorrem para extrair opiniões de uma forma genérica ou generalizada, não sob uma perspectiva técnica, mas verem qual é o melhor caminho que vocês devem seguir para aprender uma linguagem de programação, etc. Certamente com esta pessoa não é, e eu penso que vocês facilmente chegarão também a essa conclusão. Eu deixo aí o espaço dos comentários para vocês contarem as vossas experiências, algo que vocês já tenham visto na web relacionado com este tipo de práticas, de pessoas que querem passar a imagem daquilo que de facto na realidade não são. Muito pelo contrário, acabam por passar uma imagem de alta incompetência, na minha opinião. Obviamente que eu estou aberto a opiniões diferentes, vou deixar aí a secção dos comentários e espero com os vossos contributos para nós nos irmos divertindo um bocadinho com isto. Então, até à próxima.